ele há 10 anos, desde o início do curso de comunicação. Eu só quero fazer duas observações aqui. Tá? O que é a história todo mundo conhece, todo mundo já sabe, não precisa ficar repetindo. O que eu apenas quero citar, o Zé Penha falou agora há pouco, não sei se ele saiu, que os seis alunos ficam aí assim, balançando a cabeça, dizendo que tudo, fazendo assim, tudo bem. E o ano passado, na Assembleia, que eu tive, não fiquei até o final, mas eu tive, praticamente tentaram fazer isso com os professores designados, ao dizer que só poderia 10 pessoas serem candidatas. Concordo, são meus amigos, são efetivos, nada contra, mas eu, como designado, também quero ser votado. Então, assim, se a comissão, a reitoria ou alguém for mudar o modelo de gestão, de eleição, de escolha, de indicação, o que seja, então que abra a possibilidade para que todos sejam votados. Porque eu também quero ser votado, eu também tenho interesse em concorrer a essa eleição. O que eu não concordei no ano passado, e gerou algum atrito com alguns colegas professores, era que chegaram para mim e falaram: você tem que escolher entre esses 10. E pronto. Não, peraí. 10 a 7% do campo, segundo o professorado que você citou aqui. E os 80 e tantos, 100 professores são mais 80%. Peraí, por que então 7% tem que prevalecer sobre 70%? Então, se for haver alguma alteração, alguma mudança do que foi proposto pela reitoria, isso não compete a mim, não sei se compete à comissão, não sei se compete à reitoria, então que abra o jogo para todos. Então vamos fazer uma eleição que seja simbólica, que seja para todos. Tá? Eu acredito, pelo que eu conversei com o reitor em dezembro do ano passado, o que ele está propondo com a formação da comissão com as coordenadorias é uma forma dele tirar da mão dele a responsabilidade de indicar uma pessoa. Aí se pergunta assim, como meu irmão perguntou hoje na reunião, não estive, mas conversei com ele: por que eu, designado, não posso ser votado? A resposta que ele obteve foi o seguinte: os designados não podem aceder a funções administrativas. Que lindo, mas eu posso pegar qualquer pessoa, se o reitor falar assim amanhã: a minha filha de 21 anos vai ser diretora da unidade institucional, eu nomear pode. Peraí, eu que sou professor, estou aqui há 10 anos, não posso aceder, mas uma pessoa que está lá fora, nunca botou o pé aqui, pode? Então, se for para mudar alguma coisa, que então lá vai ser tudo. A promessa do concurso até o final do ano vai ser que isso aconteça. Esse é o mandato tampão. Se for mudar alguma coisa, que mude a área geral. No limite a 1, 2, 3 ou 10 pessoas. Coloque todo mundo no balaio e vamos ver quem vai, os alunos vão decidir, os servidores, professores e tudo mais. Ponto. Agora, se não é possível alterar, então eu tenho certeza que os coordenadores vão tomar a decisão que seja coerente aí, diante do PI, conversa com o aluno, com o curso, com eles, mas pelo menos se o reitor tem esse poder de nomear quem ele quiser e transferir, entre aspas, esse poder para uma comissão, então, se não houver mudanças, que a comissão entenda e faça mudança de composição, de que lado que seja. Então, é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, porque o ano passado eles falaram aqui, estava lá onde está lá na porta, estava lá: olha, só tem 10 pessoas que podem ser candidatas. Não, peraí, aí eu não concordei e me posicionei contra. É isso que aconteceu. Muito obrigado. Pessoal, nós precisamos encerrar. Eu acho que foi muito legal estar aqui. Tá. Boa noite, desculpa aí, pessoal. A única observação que eu vou fazer é chamar a atenção da faculdade como formadora de opinião pública de cada ser humano. E, tendo em vista os comportamentos do excelentíssimo reitor de João, eu pergunto para ele: que tipo de mentalidade você espera que a gente saia da faculdade? Passivas, de qualquer tipo de pessoas que chegar e falar vai ser assim, porque foi assim em tal lugar, e sendo que em tal lugar não foi? Ou você espera que a gente, como estudantes, como futuros líderes quem sabe, do nosso país, ou que pelo menos exerçam cargos de confiança, se ele espera que a gente saia daqui com essa mentalidade passiva, de aceitar tudo que vem em cima, ou se ele espera que a gente saia daqui crítico e consciente de que a gente pode mudar o mundo. Eu acho que a participação de todos aqui já mostrou a resposta, né? O pessoal aqui tem um comportamento de participação. Só para encerrar, eu sei que eu não estava muito embora, então não vou encher o saco, boa noite mesmo.
Discord e não pode ir para outras coisas. Bom, eu queria perguntar para vocês se vocês estão dispostos realmente a ouvir essa proposta e ter um pouco de transparência e ter um pouco mais de eu sei que é um choque de gestão muito grande e grandes revoluções não acontecem do dia para a noite, né? Então eu gostaria assim, de saber se vocês têm a disposição de realmente ouvir tudo que foi falado aqui, se a gente pode realmente voltar, não, a gente vai ouvir vocês, a gente não vai ouvir vocês, né? E a outra pergunta eu sei que vocês estão sendo uma situação muito boa, mas é o que tem, né? Quem são os candidatos, quem vai se candidatar, para a gente saber se a gente não conseguir resolver. Obrigada, desculpa. Pessoal, o Alisson, já vou passar a palavra para o Alisson, mas a Marli perguntou, né, qual seria o encaminhamento. Eu acho que é o seguinte, as sugestões que foram dadas aqui são extremamente interessantes. E eu acho que essa possibilidade da participação de todos, de alunos, de servidores, de professores, designados, votando e sendo votados, a gente não tem como fechar o olho para isso, né? A reivindicação é muito grande. Eu tenho certeza, eu da minha parte, vou levar demais isso em consideração. E eu acredito que todos os membros, né, os coordenadores também vão levar isso em consideração e a gente vai tentar. Acabou o tempo. A gente vai tentar uma maneira de fazer isso. Tá? Vamos tentar convencer a reitoria, vamos peitar para que se abra isso, que seja o mais democrático possível, que os designados votem, os designados possam ser votados, os servidores participem, os alunos participem e a gente faça essa escolha.